Galera, estuda. Estuda. Eu acho que é estudar, entender o mercado, entender aonde você pode contribuir. Hoje eu estou buscando contribuir em resolver problemas. Fala família Max Crio, família da construção a seco do Brasil. Eu sou o Anderson Nunes, vou apresentar para vocês o MaxCast, o podcast da Max Crio. Atendendo a pedidos do Instagram, trouxemos aqui um cara especialista da área de acústica. Vai passar para vocês tudo que precisa saber de construção a seco e até de acústica de avião. Flavinho aqui, ó. Beleza? Acústica Beleza? Como é que Gold. tá, meu amigo? Tudo Tudo bem, meu certo, não? parceiro? Tudo bom? Tudo bom? Prazer, satisfação enorme aqui, cara. Tá Cara, aqui com obrigado. vocês aí. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, né? Passar a sua experiência, né? Sim, E cara. você é o cara da acústica do avião, né? Então, rapaz, vamos lá. Não, antes, Não, antes, eu queria saber essa história aí de Flávio Nemo. Flávio Nemo, cara. Bom, galera, sou Flávio, sou de São José dos Campos. Só que se você chegar e falar, rapaz, conhece o Flávio? Flávio, lá em São José, cara, é Nemo. É Nemo, porque o pessoal fala que eu tenho uma barbatana aqui, ó, maior que a outra, igual do... É, rapaz, a barbatana igual do peixinho. Agora que você tá olhando, você tá percebendo, tá lembrando, né? É fogo, cara, tá vendo? Agora ele não vai esquecer mais. Agora vai Que ser. Agora eu não vou esquecer, Não cara. vai, cara. Mas isso daí, cara, já faz mais de 15 anos. Então, virou marca mesmo. Então, muita gente, pô, o Flávio não sei das contas, não. Ah, o Nemo, cara. Fala com o Nemo. Aí, Fala com o Nemo. bom, vou começar esse, Vamos esse lá. podcast de descontraído aqui com um cara parceiro, né? Oferecimento de Oswaldo Cruz Química, a maior fábrica de resina aqui da América Latina. E Limpel Sul, fábrica de balde top, parceiro da Max Crio. Cara, você tá vendo esse podcast? Se inscreve no canal, vem com a gente. Você vai estar aqui contando sua história um dia ainda. Espero que sim. Cara, conta pra gente essa história de acústica de avião. Acústica de avião, cara. Eu fui montador, instalador de interiores de aeronaves, né? E a gente começa com o trabalho mais pesado, qualquer fazer limpeza e fazer instalação daquelas coisas que ninguém quer pegar na mão, né, cara? Lã de rocha, lã de vidro. No avião tem isso aí também, cara. Entendi. Ah, mas só pra deixar bem claro, você falou que fazia instalação. Isso é tudo. Instalação é Quando você tudo, começou, você instalava poltrona, instalava tudo no avião. tudo. Tem as etapas, né? Tá. Então, a etapa da parte da fuselagem, que é a parte estrutural do avião. Depois tem a parte da montagem dos sistemas, que é onde o pessoal já começa com a hidráulica, com os sistemas elétricos e tudo mais. E depois vai para a parte do interior. Tá. Você Então, trabalhava em qual empresa? na Embraer, cara, lá em Embraer. São José. Beleza. E a parte do interior começa com a parte da sonorização, isolamento acústico, termoacústico do avião. Aí é o novinho, lá o pessoal chamava bastante novinho, né? O novinho, né, cara? Entrou aí, bota ele para limpar a fuselagem e instalar a parte de isolamento acústico, né? Assim a gente começou, foi a introdução nossa aí com essa questão do isolamento acústico. Para mim lá era muito ruim, assim, eu não entendia, cara. Colocava lá as mantinhas, né, cara, com lã de vidro dentro mesmo, assim, umas bolsinhas e tudo mais. Daqui a pouco veio o cara da qualidade, assim, olhava e a cada ele tem que arrumar, tá? Cara, por quê, cara? Tinha umas borrachinhas que a gente precisava colocar, tipo, para colocar na sapata de algumas montagens mecânicas. Colocava e daqui a pouco vi o inspetor, ó, tá faltando aquela borrachinha. Eu falei, velho, é borrachinha, um negocinho que. Mas não é, né? Depois o pessoal chamava a gente, falava, você montou errado, precisava aqui. Não viu o desenho, não viu a norma, montou errado, tá aqui, beleza. Comecei a ter contato com pessoas que me explicava, né, como que a gente tinha que fazer e o porquê a gente tinha que fazer. Aí, cara, graças a Deus, saí dessa fase aí, fui mexer mais com montagem depois de carpete, painel, depois fazendo os testes de dentro do avião, até mesmo depois eu passei para a área da qualidade, que eu inspecionava tudo isso daí. Então, assim, Teste você diz do quê? De acústica? de interiores, isso. Então, por exemplo, acústica, a gente tinha problemas de ruído no avião, né? Então, tinha momentos que
você estava voando e você escutava um assovio ali, por exemplo, de uma saída de ar excessivo. Pô, deixa eu entender esse problema, por que que ele é problema? Né? Às vezes é uma área onde o cara precisava estar confortável ali e um barulho excessivo. Então vamos entender. Então, cara, toda essa questão de acústica dentro de duto, é tampar todo o buraquinho, colocar. Então, assim, deu um know-how gigantesco, sabe? É poder trabalhar com esse tipo de produto. E chegou um certo momento da vida que eu falei, cara, eu preciso seguir meu caminho aí, cara. Eu não tô mais aguentando. Cara, mas ó, só tirar uma dúvida, que é Ah, importante dessa parte do avião. Você participava da montagem do avião, do interior, né? sim, E aí, pra fazer esse teste, vocês faziam um teste, voava com o avião, pra poder ver o voava, barulho. cara, pra poder ver. É legal, cara. A gente chamava voo de cold soak, chama até hoje, né? Todo o interior, ele precisa ser testado. Tá, É ver se as portas estão abrindo, fechando, é ver se todo o sistema de alto-falante está funcionando, ar-condicionado, se está na temperatura legal. E tudo isso só dá para fazer voando. entendi. Dá para fazer em solo? Dá para fazer em solo, mas assim, a real situação é voando. Então precisava voar para poder ver se o interior. Então, nessa fase, tá? O avião já estava seguro, já estava tudo belezinha. Mas Já... a pergunta é Eu essa. sabia que ia vir. A pergunta é essa. É. Quando os caras falam assim, ó, o avião tá pronto. Uhum. Quem vai fazer o teste Não, pra não, poder. não, não. O primeiro voo dele, tinha muita gente que levantava a mão pra falar eu vou? Não, não, não. Assim, bom, pelo menos lá, né, onde eu trabalhava, era feito o primeiro voo, todo avião tem o seu primeiro voo, era feito o Uhum. primeiro voo com o pessoal Da parte mecânica, você diz. especializado, qualificado, né, o pessoal para esse voo. Entendi. Depois que essa fase desse voo Entendi. se encerrava, aí liberava o avião para fazer a montagem do interior. Então, quando ocorriam os voos de interiores, já estava tudo seguro, né? Entendi. Então, Tudo certinho. tudo certo. Era uma segurança para nós também. Entendi. Aí então na sua parte era, por exemplo, saber se os bancos estavam presos, alguma coisa do tipo, se o isolamento tá certo, se as luzes não apaga quando voa, essa parte assim, Exatamente. As mais de portas, acabamento, né? Se não tá tem porquinha abrindo, solta. fechando, se tem algo vibrando. Então, tinha tudo um roteirinho, um checklist que precisava fazer e tudo mais durante o voo, né? Então, beleza, cara, voamos, fizemos lá o checklist, tá tudo ok. Pode descer, o avião tá legal, Ah, né? beleza. Às vezes tinha algum problema. Bom, bora voar de novo. Entendi. Mas vocês não arrumavam nada durante o voo? Assim, ou até alguma, de repente do que? Rapaz, não sei se eu posso falar isso. Não. Uma coisinha ou outra ali acontece. Acontece. Que tipo de É. isolamento que usava em um avião é o quê? Cara, assim, existe viscoelástico, que é um material um pouquinho mais denso, como se fosse uma espuma bem densa, assim, né? Ele tem a propriedade dele, e é colado, assim, direto na parte da fuselagem. Depois dele, a gente vinha com as mantas, né? Que eram uma mescla. Por exemplo, pega uma lã de vidro com densidades diferentes, então eram como travesseirinhos pequenos assim. E, cara, bem semelhante, assim, a gente pega o nosso mundo hoje aí das paredes de drywall. No avião chama caverna, né? Então tem a fuselagem toda de alumínio e tem as cavernas ali, né? Entre aquelas cavernas ali eram instalados esses bloquinhos. Mais ou menos igual o cenário aqui, ó. É como se fosse entre os montantes, Entre assim. os montantes, a lã de pet, rocha ou vidro. E ali então tinha a parte do viscoelástico, depois vinha essa parte das mantas, né? Lá a gente só falava manta. Aí, dependendo do tipo do avião, o nível de isolamento que também cada avião precisava, aí nesse ponto aí tinham interiores com a parte, um reforço de isolamento atrás dele. Então imagina um painel, o exemplo, né? Imagina eu pegar uma chapa aqui de drywall já com uma outra camada reforçando essa parte da acústica, né? Então, na Sei. hora que eu coloco o acabamento, eu já tenho uma parte ali. Então, assim, esse daqui já era o basicão, o viscoelástico.
as mantas, né, de lã de vidro e a parte do interior mesmo, dos painéis, né? Aí dependendo do tipo, região do avião ali, tinha particularidades ali de projeto. Basicamente o que a gente está fazendo hoje também, cara. Beleza. Aí tá, e você trabalhava nessa parte. E aí, quando que você decidiu, assim, o que que passou assim, na sua vida que você pensou, puta, eu preciso progredir, vamos dizer O que assim. que passou? Cara, estamos aqui, ó, com a minha esposa ali. Não sei se depois a câmera mostra aí, dá um tchau É, hoje aí, nós não estamos aqui com mostra. plateia. Hoje nós estamos com plateia aí, galera. E a gente tem 3 filhos, cara. Nós temos 3 filhos, casados já. É o presentinho da Copa de 2002, cara. Nós tá junto aí já até hoje. E, cara, meus últimos 5 anos trabalhando na empresa foi praticamente fora do país. Então, assim, tive a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, mas tava deixando tudo, Família, tudo né? em casa, cara, tudo em casa. Então, a gente vinha conversando e tudo mais, até que chegou um momento que eu falei, cara, quer saber? Só vou. Veio a pandemia, galera, todo mundo deu aquele. E agora, o que que vamos fazer? Eu falei, quer saber, cara, eu vou sair do meu emprego. E doideira, né? Eu já fazia algumas coisas antes em casa, sempre tive minha oficininha ali. E falei, cara, eu vou. Eu vou e seja o que Deus quiser, entregar na mão dele. E entrei num plano chamado PDV, né? Plano de demissão voluntária. E saí, cara, da Embraer no intuito de trabalhar para mim. Sem, Montar a cara, sua empresa. montar minha empresa, seja o que fosse, né? É, Eu fabriquei bastante maletas para instrumento musical. Isso recentemente. Uma letra pra carregar bateria, violão, essas Violão, coisas. teclado, exatamente. Então, assim, eu tenho um know-how grande na parte de acabamento. Acabamento, finalização, assim, materiais, tecido, madeira, metal, pintura, que a parte da Embraer me trouxe. Né, Sim. de trabalhar com móveis executivos, estofado, costura. Então, assim, eu sou aquela pessoa que esse tique de detalhe. Pô, essa costura aqui tá maior que a outra, que eu sou aquele cara que olha. Hoje eu fico quieto, senão o povo começa a me olhar estranho. Mas assim, eu venho dessa parte do detalhe do interior, né? E a parte da razão das coisas também. Então, tudo tem que ter um processo, tudo tem que ter a sua certificação, que eu trabalhei na área de certificações lá de materiais também, então a gente traz tudo isso daí. E falei pra minha esposa, falei, Priscila, a gente vai fazer alguma coisa, tudo mais, fazendo maleta, teve a primeira oportunidade de fazer uma peça acústica. Fiz a peça, o rapaz colocou lá no estúdio dele e tudo mais, e ele comentou, falou, Flavião, pô, você me salvou, cara. Falei, por quê? Pô, você fez legalzinho, ficou bonito e resolveu o meu problema. Falei, na minha cabeça, tipo, era produto, entrega, entrega, recebe. Aí ele falou, resolveu o meu problema. Eu falei, opa, então não é só o valorzinho do material, às vezes eu tenho um problema para resolver. Isso aqui dá mais uma venda. Deixa eu ver o que esse negócio de acústico aqui tem. Eu já tinha feito um curso básico de isolamento acústico. Pode falar o nome do pessoal aqui, não tem Pode? problema, tá? Você fez o Pessoal curso da onde? Portal Acústica, Portal com Acústica. Pablo Serrano. Galera, top. O ensinamento, a metodologia, tudo que eles têm lá. Isso esse curso é voltado para construção a seco também ou no geral? Acústica em geral? Acústica em geral. Tá. É, Gostei do assunto e entrei num outro curso com eles lá. Aí um curso voltado para edificações. Tá. Como a acústica trabalha em edificações. E eu desenho também, eu gosto de desenhar. E falei, cara, ó, problema, fabricação, projeto, acústica, deixa eu ver como é que tá na região. E comecei a estudar o mercado, né? Esse outro curso que eu fiz foi um curso mais extenso, quase 6 meses. Um curso voltado a você realmente entender o que são problemas acústicos, né? E depois você saber o que você não deve fazer. Eu acho que a primeira coisa, É, cara, peraí, o que que eu não posso falar, o que que eu não posso fazer,
Porque é um assunto muito grande, cara, muito grande, né? Primeiramente, o pessoal, quando fala em acústica, você já deve ter visto isso em vários lugares. Ah, isolamento acústico e o tratamento acústico, exatamente. São linhas diferentes, né? E eu falei, cara, aqui não dá só para trabalhar com a fabricação de alguma coisa, mas dá para trabalhar com a solução. A solução eu vou gerar demanda de serviço. A solução tem o seu preço também. Então, assim, eu escolhi, é aqui que eu vou. E comecei, cara. Então a gente antes chamava Gold Cases, que a gente fazia os cases. Aí depois mudou Acústica Gold Cases. E depois eu falei, não quero mais mexer com case. Quero só ficar com acústica. Acústica Gold. Eu sou músico, né? Sempre toquei também casa noturna, bar, enfim. Você toca o quê? Eu toco contrabaixo e teclado, cara. E já toquei sanfona também. Não tenho carne. Mas é. E eu trouxe, né, isso comigo, essa vivência que eu tinha dentro de estúdio, e eu queria atender esse público musical. Então quando eu comecei com a acústica, eu comecei a atender o público musical, que era o pessoal que eu estava mais próximo. Entendi. Mas é o quê? É de um estúdio, por exemplo, assim? Não, digo, demandas pequenas até que surgiu a oportunidade de fazer um estúdio. Tá, entendi. Flavião, vamos pegar para fazer um estúdio? Vamos. Cara, fizemos um estúdio, deixamos lindo. Aí veio o primeiro problema. Aí ele, cara, mas não tá legal a acústica. Eu falei, caramba, cara, eu já tinha lido algumas coisas, falei, meu, deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo. E assim, aprofundei estudar para poder entender o porquê que ainda tava, por exemplo, vazando som. É isso que eu ia perguntar. O que que pode estar ruim no estúdio que ele te chamou a atenção, assim? E, O que que é vazar o som, por exemplo? cara, Você diz de uma sala para outra? de Ou... uma sala para outra, de um Ah, tá. ambiente para o outro. E quando a gente está falando de gravação, eu tenho tanto o problema do que a gente está gerando incomodar alguém do lado, pode ser banda ou qualquer outro tipo de gravação, e eu tenho o maior problema, que é a interferência de fora para dentro. Então, quando a gente fala em isolamento acústico, eu estou falando de isolar um lugar do outro, sem ter essas interferências, entendeu? Sim. Isso é um problema tão grande que, por exemplo, todas as prefeituras têm aí as suas normas aí em Isso. relação à quantidade de decibéis É. permitido em lugar. E quando eu entrei nesse assunto também, eu falei, cara do céu, mano, a parada, ela tá envolvida também com lei, com norma, com prefeitura. Eu falei, cara, eu acho que é aqui mesmo. E esse estúdio, né, que a gente fez para esse cara, ele apresentava, né, um vazamento de ruído em uma determinada frequência musical. Então, digamos que a gente está tocando todos os instrumentos, Sim. bem a grosso modo, tá? Tá. A gente está tocando todos os instrumentos e quando a pessoa fora do estúdio, ela está escutando mais um instrumento do que os outros. Fala, por que que um instrumento ele vaza mais do que o outro? A grosso modo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas o que que é? É tipos as frequências que a né? gente tem. Eu falei, cara, como que eu resolvo isso? Aí vai estudando, aí você começa a chegar nesse tipo de material dentro, densidade, tipo de material e tudo mais, e fala, caramba, cara, é muito interessante. Para quem gosta um pouquinho de mecânica, física, assim, é um estudo muito bacana. E a partir dali eu falei, ó, para eu me apresentar como um profissional da acústica, eu preciso estudar. Sim. Então, assim, isso daí foi o primeiro ponto, que eu preciso estudar para eu entender o problema primeiramente. Eu preciso pegar, digerir, entender o problema para depois passar a solução e o orçamento. Só que hoje eu aprendi a vender. É primeiro passar o orçamento para depois passar a solução. Entendeu? Entendi. Então, cara, é um mercado assim muito quente.
esse mercado da acústica. E não só para os músicos, né? Como eu disse, eu comecei com o pessoal da música. Tá. Só que quando você pega um consultório de psicologia, que a mulher precisa de um sigilo ali durante a consulta dela, você pega uma sala de diretoria, que o diretor ele tem que ter reunião dele e ninguém pode escutar o que ele está falando. Quando você tem problema envolvido de prefeitura, a prefeitura veio aqui e notificou que o meu bar está acima do permitido. Então, você pega o leque da acústica e você faz isso daqui, ó. Você abre ele para um monte de coisa. É. O próprio conforto das pessoas também. Então, eu não aguento mais morar em tal lugar por causa de muito barulho. Eu quero isolar, blindar o meu quarto de uma forma que eu durma em paz, né? A gente atendeu um caso, que foi um dos primeiros casos que eu fiquei assim, impressionado com a delicadeza que a pessoa traz o caso pra gente e a responsabilidade que a gente tem de resolver aquilo dali. Que foi durante a pandemia, um pai que levava o filho dele autista para a clínica quando tinha os momentos de crise e no momento da pandemia ele não estava podendo levar na clínica. Fechou tudo e tudo mais. E agora? O que eu faço? Vou precisar tratar em casa. No caso dele, a primeira coisa que ele precisava era de um lugar silencioso. Ainda mais na pandemia, todo mundo em casa, né? Todo Fazendo mundo em barulho. casa, num apartamento. De cima ele falou, cara, eu preciso isolar o quarto do meu filho. Fazer com que, se acontecer, eu tenha um lugar para eu começar a fazer as atividades, acalmar ele ali e nada de fora interfira esse momento. Para isso eu preciso de um isolamento acústico. Cara, você recebe um pedido assim aí, como é que você faz? Você olha pro cara e fala, não vou resolver, não consigo. Ou você olha para dentro de você e fala, cara, é agora. Agora eu vou pegar, vou ver o que eu estudei, vou ver o que precisa e vamos lá e vamos resolver. Cara, eu resolvi esse caso assim, foi um caso que para mim eu falei, putz, cara, você ajuda. Aí sai daquele negócio de venda, sabe? Eu vendi isso aqui para você, beleza. Não, cara, você já tá ajudando a resolver problema das pessoas, cara. Então, a acústica está envolvida com isso também. Você trabalha, então, em todas as vertentes da acústica, na verdade, Todas né? as vertentes da acústica, cara. Tanto resolver um problema de acústica dentro da parede, ali, por drywall, né? Uhum. Dentro, como uma coisa, algum quarto, algum ambiente que já tá pronto, você vai fazer um isolamento externo ali, por fora da parede ali. Ou por dentro, Então, eu hoje, eu sou profissional da acústica e hoje a gente está trabalhando com todos os casos que aparecem. Quando o caso está acima do que a gente pode fazer, não posso atender. Olha, te encaminho para essa pessoa. Então, até determinado nível de problema, a gente pode resolver. Até outros determinados. Por exemplo, hoje eu ainda não trabalho com emissão de laudo, medição de ruído ambiental. Então, já já a gente vai estar aí credenciado, certificado para fazer isso daí. Então, existem problemas que a gente consegue, através de cálculos, achar a resposta. E existem problemas que a gente precisa de um diagnóstico para chegar na resposta. Então, hoje, cara, a gente tem 2 anos, né? Então, estamos começando aí com essa apresentação do assunto na região e estamos resolvendo bastante coisa. Show de bola. Isso. Ó, a gente recebeu muita pergunta no Instagram Uhum. sobre esse tema, né? E que foi até teve até uma resposta até do Eliel quando ele veio aqui, que é o seguinte, a pessoa tem um apartamento e ela diz que passa muito ruído do vizinho de cima, né? Uhum. Sapato, essas coisas, né? Uhum. Aí a pessoa queria saber como resolver isso de uma forma prática, que se tinha como resolver de uma forma barata. Pensando no drywall. Aí a pergunta é, dá para resolver isso no drywall ou precisa de uma acústica mais robusta, assim, para resolver o problema de um apartamento comum, sabe? O que você encontra no dia a dia? Você tá no seu apartamento, escuta o vizinho de cima fazendo barulho. Tá. Das experiências que tivemos, Sim. Os casos que fizemos apartamentos, dá para resolver até
um limite. Qual é esse limite? O tipo do ruído que a gente está falando, a forma que ele trafega pela alvenaria e a quantidade dele. Então, por exemplo, o drywall ele entra onde aí? Hoje, um método de construção rápido, acessível, tem bastante profissionais e ele permite tudo, né? O drywall Sim. permite tudo. Então, Criatividade, né? então quando a gente fala, quero fazer um forro acústico no meu apartamento, que a primeira coisa que vem na cabeça é, vou fazer um forro acústico. Isso. Então, o que seria um forro acústico? Né? Cara, é um forro com um sistema de içamento com amortecedor. Então, os sistemas têm amortecedores. Quem não conhece, depois a gente passa aí uns esqueminhas aí. Eu tenho o chapeamento com acartonado e eu tenho o material ali, a lã mineral que vai ser utilizado. Então, a quantidade e espessura dessa lã, a quantidade e espessura da chapa vai me determinar o quanto Entendi. aquele isolamento vai ajudar. Então, assim, para começar, o tirante que é colocado ali tem um sisteminha ali para já Existe um sistema. para já diminuir a reverberação ali, digamos. Exatamente, a transmissão da vibração. Então, eu preciso de um forro independente, denso, independente de transmissão de vibração, e um forro denso, né? A acústica, o isolamento acústico, ele está relacionado ao tipo de ruído que a gente está falando, se é vibração, se é impacto, se é aéreo. Então, ao tipo de ruído e a quantidade desse ruído. Se eu tenho um ruidinho pequeno aqui de impacto, é uma coisa. Agora, se eu tenho um forte, é outro. Então, para cada tipo de ruído, a gente vai ter um tipo de solução. Por exemplo, nesse caso, se fizer o isolamento do forro, né? Do forro. Isso que você falou, faz um forro acústico. Uhum. Dependendo do barulho, ele pode passar pela estrutura. Você fez Sim. forro, mas a parede está ligada à laje, né? Ele passa ali pela parede. Ainda, dependendo do barulho, isso ainda acontece? Acontece. Então, igual eu estava comentando, né? A gente precisa de uma análise antes de sugerir e vender o que a gente vai fazer. Eu preciso entender qual que é a espessura da laje. Eu preciso entender qual que é o tipo de parede que tem ali. Então, a gente entendendo essa alvenaria, a gente consegue entender um pouco da transmissão, como ela acontece. Sim. Entendeu? Então, dependendo do caso, a sugestão para o cliente é faça o forro e parede, entendeu? Porque você tem uma parede que tem uma transmissão forte, entendeu? Dependendo do caso, não, faz o forro e analisa. Não dá para responder ou melhor, né? Não dá para garantir 100% do isolamento acústico entre apartamentos, entre níveis de apartamentos. Entendi. Não Mas, dá. por exemplo, para resolver na parede, existe um material que você coloca já um acabamento na parede, assim, de um apartamento, e no isolamento acústico já fica acabado ou alguma coisa que você vai ter que colocar e depois colocar o acabamento por cima? Que opções teria, assim, num apartamento, por exemplo? Que é bom as pessoas saberem, né? Porque elas já vão tendo esse conhecimento, né? Exatamente, cara. Parede acústica sobreposta, né? Feita de drywall. Então, esse sistema sobreposto, né? Que dá pra gente... Eu tenho uma parede... Uma parede externa, vamos dizer, onde tá a janela ali. Onde tá a janela. Tá. Eu posso fazer uma outra parede ali. Uma contraparede. Então, essa contraparede, eu vou precisar ter um material ali dentro. Sim. Então, a gente tem tipos de materiais que vai dentro ali entre os montantes, né? A lã de PET, a lã de rocha, a lã de vidro. E os fornecedores, principalmente, né? A Associação Brasileira de Drywall, eles têm lá manuais que apresentam para a gente a composição dessa parede, o quão ela vai ser eficiente, entendeu? Então, eu preciso entender da alvenaria, entender a quantidade de ruído que eu estou falando para eu saber a quantidade de parede que eu vou colocar ali, de quantidade de forro que eu vou colocar ali, para
atender a expectativa da solução do problema da pessoa. Então, não é somente coloquei a lã de rocha dentro da parede que eu fiz uma parede acústica. Não Entendi. é. Não, hoje você É vende a solução, né, de a um problema. solução, Você não se, exatamente. você trabalha com acústica para nomear o seu trabalho, mas você vende uma solução, né, de um problema. Exatamente. É problema, diagnóstico, orçamento e solução. Entendi. Então, se eu não analisar, se eu não entender o problema, não tem como eu sugerir. Entendi. Só para entender como que você trabalha. Por exemplo, nesse determinado apartamento, a pessoa não Uhum, fez forro de drywall ainda, tá? Tá na uhum, laje. tá na laje. Ele te chama e fala, eu quero resolver esse problema aqui. Você atua junto com alguém que faz o drywall ou você se responsabiliza pelo drywall também, por esse sistema completo? Ou você vai ter que Rapaz, terceirizar? vamos lá. Cara, eu peguei para fazer drywall. Quando eu vi que o drywall ele era 80% da prática da solução das coisas, eu falei, eu preciso fazer drywall. É porque você ficou animado até É, que porque eu drywall achei, é bom? porque é bom, cara. Eu gostei. E eu comecei a fazer forro, cara. Eu comecei a fazer forro, parede, e a gente começou a resolver problema, viu que tava dando, é trabalhoso, não é aquela coisa que é por metro, não é. A gente pega o lugar para analisar e você fala, Ah, caraca, o seu caso é focado também na acústica, né? Então você vende a solução não por metro, você vende a solução do problema ali, né? do problema. Incluindo o drywall. Exatamente. Então, assim, hoje, o cliente chegou até a gente, então o cliente veio, cara, tô com um problema no meu escritório. Tá. Então, essa análise, essa visita para chegar na solução, isso tem um custo, cara. Não dá para não dá para sair visitando e dando solução para os outros de graça para rua. Não tem jeito. Isso tem um custo. Eu passo para a pessoa o que ela precisa fazer, né? Depois dessa primeira etapa. E daqui sai um orçamento. Esse orçamento ela pode fazer com a mão de obra dela, deixo bem aberto, ou pode fazer com a minha mão de obra. Quem é a minha mão de obra? Cara, são parceiros que a gente desenvolveu nesses últimos anos que toparam entender esse desafio de trabalhar com drywall na acústica. Ah, entendi. Então, Então, só para deixar claro, você pode passar para o seu cliente o projeto de isolamento e ele fazer com outra pessoa, com pode, acompanhamento seu. pode, Você pode, cobra ali a exatamente. solução, você dá uma ideia para ele, um projeto, e ele vai fazer com outra pessoa. Exatamente, isso aí acontece. A gente Tá, atende assim à distância. É pessoa do Rio de Janeiro entendi. que Como, liga lá como de uma Minas, consultoria, como uma digamos. consultoria, entendeu? Então, cara, eu tô com um problema. Ah, é possível analisar a distância? Beleza. Ó, não é possível analisar a distância, não consigo. Entendi. Posso fazer com a minha mão de obra? Pode. Cara, pontos principais que você vai precisar olhar durante essa montagem, essa especificação de material, então, assim, a gente trouxe pontos ali que realmente, cara, precisa ter a atenção, precisa ter um diferencial, cara, que não é na velocidade, não dá para fazer. É na velocidade o negócio perfeito. Não é que não É, dá para fazer. Mas quando a gente começa a pegar uma, duas, três, quatro, cinco obras, como é que eu monitoro isso daí? fazer um forro acústico, a velocidade é diferente de um forro normal, né? Totalmente, Porque você tem que ter alguns totalmente, cuidados que não pode ser feito de qualquer jeito ali, né? totalmente. E assim, você está vendendo um resultado. Você não está vendendo um produto, você está vendendo um resultado. A pessoa que te procura para resolver o problema dela acústico, você precisa vender o resultado e não vender um produto. Diferente, Sim. Flávio, preciso de uma parede aqui, uma divisória para minha loja. Ok, a gente vai montar a parede lá para ela. Agora, Flávio, é o seguinte, estou com um determinado barulho de lá. Eu preciso fazer uma parede aqui que não deixe aquele barulho passar. Cara, você está vendendo um resultado para a pessoa. A parede é um elemento. Então, quando eu entendi isso daí, eu falei, então eu preciso de especialistas em drywall. Não sou especialista, aprendi a fazer, faço, ajudo, monto, tô lá fazendo as coisas.
não sou especialista, mas deixa eu ir atrás dos especialistas que vão garantir para mim essa questão de montagem, fazer correto, bonitinho, certinho, alinhadinho, e a gente entra com essa parte da orientação de como eles precisam fazer. Não estou falando como passar massa, parafusar, não. Nesse caso aqui, vamos utilizar uma lã de rocha de 64 quilos, né? Metro cúbico. Cara, nesse caso aqui, a gente vai utilizar uma lã de vidro. Nesse caso aqui é uma chapa, nesse é duas chapas, nesse daqui precisa colocar banda acústica. Nesse daqui a gente vai precisar colocar um amortecedorzinho ali, coisa e tal. Então, esses detalhes, eu tô ali com eles. A execução, os meninos regaçam. Os Entendi. meninos é... Essa banda acústica que você falou agora, ela é eficiente, essa banda acústica que compra na distribuidora comum para ser colocada? Tem algum critério para ser executada para ela ser bem eficiente? Tá. O uso da banda acústica. A banda acústica, ela é um elemento que ajuda na eliminação da transmissão de vibração, Sim, tá? Então, ela funciona ali como um amortecedor. Hoje, para eu atingir resultado, eu preciso ter uma especificação por detrás disso, onde eu pego o problema, especificação, valores, calculo, chego, equalizei a equação ali, é isso que eu vou fazer. Ensaios, aonde a montagem de determinada parede com banda acústica respondeu esse resultado. Eu pego esse resultado, aplico no problema e executo. Então, a banda acústica ela é eficiente, né? Não são meus testes isso, mas a gente pega o que já vem testado, o que já vem ensaiado e aplica nos problemas. e se Então, você instalar ela parafusada ali, você não perde um pouco de eficiência dela? Colocar a banda acústica, só que parafusar, porque você vai ter uma transmissão ali na estrutura, né? uhum, Vai continuar tendo a parede, mesmo que você diminuiu essa transmissão, mas você é, tem ali ainda, né? a banda ela entra no caso para minimizar, não para eliminar. Entendi. Entendeu? Então, assim, se você pegar toda a superfície que a gente tem de uma guia, toda a superfície que está em contato antes, né? No caso seria sem banda acústica. Depois eu pego toda a superfície com banda acústica, eu tenho uma diferença grande de Sim. superfície e transmissão. Entendeu? Então, é por isso que quando eu vou fazer parede acústica, banda acústica, a gente coloca, porque já vem também de estudos, ensaios aí que Entendi. não sou eu que precisa provar isso daí, já veio pronto pra gente utilizar. E dá para eliminar, por exemplo, você já conseguiu, ou já tem estudos que dá para eliminar, por exemplo, 100% de o barulho de uma parede num quarto? Você consegue chegar nessa eficiência de colocar um cara do outro lado tocando uma bateria e do lado de cá você não escutar nada? É possível chegar nisso? Eu não tive esse caso ainda para atender. A física respondendo, a gente consegue fazer. Então, é conta, né? Então, o isolamento acústico está relacionado à espessura, densidade, o mix de material. Por exemplo, manuais, né, de construção de drywall. Existem paredes lá que chegam a atenuação de 60 decibéis. Né? A gente está falando aí de parede de 19 centímetros, cara, de espessura. Sim. Duas chapas de cada lado, aquela lã toda... Trançada. Então, 60 decibéis aguenta uma bateria? Aí eu pergunto, né? Quantos decibéis uma bateria causa? Tá, eu não faço a mínima ideia. Então, é essa a questão. Uma Vou bateria. perguntar pro operador de máquina, ele toca a bateria. Vou perguntar pra ele. Não, mas uma bateria tá em torno aí, depende da mão do cara, de 95 a 105. Ah, tá. Beleza. Então, a gente precisa entender a situação para ver se vai dar para fazer. Opa, peraí, se eu dobrar essa parede, se eu triplicar, eu vou chegar num número que eu vou conseguir. Entendi. Vai Eu- do custo que a pessoa quer investir Exa- nisso, né? e o que a física permite. Então, a física permitiu, beleza. E é o que eu falo para os clientes, cara. Quando a física não permite, cara, não há milagre que Não atenda, adianta. cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu quero fazer um isolamento, mas eu quero gastar 3 centímetros ali de espessura da parede. Cara, Entendi.
Vai ser difícil, né? Não dá. Não dá. Não dá. Eu quero peneirar grão fino com a peneira grão grossa. Não rola. Cara, eu sei que isso é uma pergunta até que talvez não dê pra responder assim de bate-pronto, precisa de muita coisa, mas é uma pergunta bem direta que a gente recebeu do Rally de Miranda, se eu não me engano. Uhum, Ele perguntou: qual é o melhor isolamento acústico? Qual é o melhor entre que é o mais comumente usado no drywall, certo? uhum, Lã de rocha, vidro e PET. Ele uhum. fez essa pergunta: qual é o melhor? Tem como você responder isso sem julgar as aplicações de cada um? Melhor em qual sentido? Preço ou... Vamos dizer, vai, o tanto que ele consegue isolar pelo valor, custo-benefício. Cara, custo-benefício hoje eu ainda trabalho com a lã de rocha. A lã de rocha, ensaios com a lã de rocha, ela traz é, melhor resultado. Mas isso, cada modelo de parede, ela tem ali a especificação do que ela tá apresentando. Então, é, existem paredes que foram ensaiadas com uma densidade X e paredes que foram ensaiadas com densidade Y, densidade no caso de lã de rocha. Então, quando a gente fala em lã de rocha, a gente precisa entender a densidade que a gente está falando. Então, eu posso chegar num depósito e falar, cara, eu quero uma lã de rocha. Ele pode me dar uma lã de rocha numa X densidade e eu posso, por um outro lado, comprar uma lã de vidro com uma densidade maior. Então, A densidade faz muita diferença nesse faz caso, né? diferença. Existe o segundo nível da análise. Então, não é simplesmente, fiz o drywall, coloquei a lã de rocha dentro, tá acústica. Não. E outra, isso vai te dar um nível de isolamento. E o nível de isolamento, para você saber se ele vai ser bom ou não, depende do problema que você tem de isolamento. Então, sempre vai depender do causador do problema, a Sim, solução ali. Então, eu tenho um barulho menor, ok, tem um barulho maior, beleza. Entre lã de rocha, lã de vidro, lã de PET, depende. Hoje eu gosto de trabalhar mais com a lã de rocha, né? O cliente apertou no orçamento, alguma coisa do tipo assim, a gente explica para ele, fala, cara, posso colocar um outro material, a gente ainda vai estar nessa margem aqui de atenuação e o valor de X vai para Y. Tá bom, beleza. Mas qual é o melhor? Depende. Depende da densidade. É, eu preciso analisar esse segundo nível, entendeu? entendi. Então, se eu tenho uma lã de rocha na mesma densidade de uma lã de vidro, igual, Tá. a lã de rocha ela tem melhor eficiência do que a lã de vidro. Tem alguma especificação para utilizar cada um desses isolamentos ou todos servem para qualquer aplicação? Por exemplo, no forro é melhor usar tal isolamento, na parede tal isolamento, ou alguma outra especificação que é melhor, vai mais a lã de PET, o outro mais a lã de rocha, ou eles, é um leque de aplicações ali que para você escolher para qualquer aplicação. É um leque de aplicação. Isso afeta muito o custo, né? Tá, Afeta muito o custo. Então, por exemplo, quando eu faço forro hoje, cara, eu gosto de utilizar a lã de rocha ensacada. Não sei se você deve conhecer, né? sim, A placa de lã de rocha ali que ela é vem envolvida, num saco, né? vem no saco. Ah, Flávio, por que ensacada? Cara, justamente, cara, os meninos vai ficar aqui na cabeça, aquele negócio caindo. Então, Caindo no olho, na cara, pessoa, né? eu trabalho com esse material para preservar os meus meninos, Tá, entendeu? Então, essa é uma preferência minha, né? É, lã de vidro em rolo. Assim, eu já não curto muito. Eu já gosto de pegar a que é do tamanho do intervalo do montante, entendeu? sim, É menos trabalho, é mais ágil para poder fazer o preenchimento ali. Então, acho que vai de caso a caso, de prática a prática de quem está fazendo. Então, é, assim, eu tô criando ali o que eu gosto mais para sim. mim e eu preciso olhar todo o cenário, né? Para poder, assim, passar a minha opinião. Para forro, eu utilizo a ensacada, Sacada. principalmente por causa dos meus meninos. Cara, para parede, depende de onde vem também a demanda. Então, hoje a gente tem parceiros aí que vendem o nosso serviço.
e vendem material. Então, o cliente veio de X parceiro, eu vou comprar o material que ele tem. O cliente veio, né, de outro parceiro, eu vou comprar a lã de rocha dele. Então, também varia. Mas eu não abro mão de analisar essa questão de densidade, consistência dela, deixá-la para poder atender aos manuais de parede aí. Beleza. Qual que é a diferença, assim, básica, talvez, se conseguir explicar entre lã de rocha, vidro e PET? Eu não sei se é na com certeza é na fabricação de cada uma, né? Mas a diferença, assim, de densidades que elas têm para tal aplicação, o que você pode dizer pra gente? Cara, vamos lá. Lã de rocha, lã de vidro E e a PET? lã de PET. Então, todas elas estão sendo extraídas, né, de um minério ali, ou do plástico, né? Sim. É, processos de fabricação diferentes, a base diferente e preços diferentes, né? Por exemplo, a lã de PET, ela mais gostosa de trabalhar com ela. Você tá com a landing pad exposta aqui, Sim. bonitinho, Tranquilo. É legalzinho. por isso que foi colocado aqui, né? E, não daria para estar com uma lã de rocha exposta ali, É. entendeu? Então, acho que essa diferença mesmo aí tá relacionada ao É o processo processo. E talvez o e o custo. custo, entendeu? E a utilização. Então, a lã de rocha, a lã de vidro, cara, tem essa diferença de resultado quando a gente fala isolamento acústico, mas as duas são, sim, chato de trabalhar. As duas têm a mesma densidade? Elas têm, têm Aí um leque de densidades, tem um assim? leque de densidade ali, começa 23, 32, 64, aí depende do fabricante, então nem todos os fabricantes trabalham com essa variação de densidade, então é um leque muito grande, assim, para poder comparar uma com a outra, né? Cada uma tem fabricante e tem seus níveis ali de fabricação. Aí você pega a Land Pet, cara, você fala, putz, que item maravilhoso, cara, adorei a Land Pet, me traz o resultado, é fácil de trabalhar, não fica espedaçando, mas é mais caro, né? É. Então, aí você fala, opa, peraí. Então, a diferença é a fabricação, a base do material e para que você vai utilizar ali. Qual que foi o maior trabalho que você fez de isolamento, assim, na parte de construção a seco? Maior de desafio, Pode ser o maior pode ser de desafio. desafio. Sim. Teve esse que eu comentei, né? Desse, desse menino, né? O autista. E, cara, o maior, assim, talvez o mais difícil foi um escritório, cara, foi um escritório de diretoria, cara, aqui em São Paulo. É, a situação estava difícil, a situação estava estressante. Então, quando você pega um caso onde o cliente ele já está estressado, cara, Ele já chegou pra você com já um problema, assim, chegou com o grave. problema, tipo como se o problema fosse meu, né? Mas imagina a situação. Tem no meu YouTube lá, a gente explicando desse caso. Duas salas, né? Diretor, presidente, enfim. Era uma parede de drywall e na frente um call center. Sim. É, Dividindo entre as duas ali era drywall. era drywall, Tá. né? E o call center. E esse pessoal do call center escutou, cara, alguma coisa lá dentro, lá, o assunto, enfim, Reverberou. reverberou lá dentro lá. E tomaram ação lá no lugar e arranca essa parede de drywall, eu quero uma parede de vidro acústico, cara. Pagaram uma paulada na parede de vidro acústico lá, na divisória, porta, selo, aqueles vidros dessa grossura. E o problema de som ainda existia, cara. O povo, além de escutar, enxergava agora quem Enxergava. tava lá, cara. E gastaram uma nota, cara, com isso daí, que vidro acústico também não é barato. E quando chamaram a gente lá, foi bem assim, falou, Flávio,
Já chamamos Ciclano, Beltrano, ninguém, cara. Preciso de alguém que resolva isso aqui pra mim. Você consegue resolver? Falei, eu vou precisar em um dia aí analisar, vou precisar estudar e eu vou responder pra você. Peguei o caso, fui pra casa, falei, meu pai do céu, cara, e agora? Falo pra ela que eu faço, e se eu fizer e não der resultado também, cara? Cara, tive que aplicar todos os conceitos ali, Mas a ideia era tirar o vidro e fazer uma parede ou fazer o vidro acontecer ali, como fazer o isolamento? vidro acontecer. Então vamos investigar a causa raiz do problema ali, cara. Como que tá passando, né? O que que tá acontecendo? Aí você vê que são conceitos básicos. Conceitos básicos. Que às vezes a falta de um profissional do lado faz você tomar decisões caras ali. O vidro estava certo, compraram certo, ok. Só que fizeram o vidro até a altura do forro, aquele forro modular. Sim. Cara, acima do forro modular, uma galeria assim de uns 60 centímetros. Então, forro modular ele não tem propriedade para isolamento acústico. É. O som fazia tudo isso aqui, ó. Passava tudo ali por cima. Aí, beleza. Do forro modular, entendemos ali onde é que estava acontecendo a transmissão. Fizemos a medição lá em cima para ver o quanto de ruído que estava passando. E chegamos numa determinada configuração de parede para construir em cima da parede de vidro, Sim. né? Com todo o sistema de ar-condicionado, sistema de água, iluminação, tudo lá em cima. Aí começa a entrar naquelas dificuldades que eu falei para você. Tem lugar que você tem que entrar nos buraquinhos, cara, para você fazer, mas tem que fazer para resolver o problema. E que não dá para cobrar isso aí por metro. Não é por metro que você cobra um negócio desse daí. Não é. Não Não tem é, como. não é. Aí, beleza. Aí falou assim, ó, a gente tem aqui as duas salas e também você escuta muito, cara, dessa sala aqui para outra sala lá. Aí vamos lá nos conceitinhos de novo, né? Pô, deixa eu ver. Deixa eu identificar a parede que ele tem hoje. Cara, olhei lá, ele tinha uma parede com montante de 48, De 48, a mais fina. uma placa de um lado, outra placa do outro. Fizemos furos, cara. Agora você imagina, você pedir pro cliente, ó, vou precisar furar sua parede para analisar. Só tem um jeito de saber, é ensaio destrutivo. É, não tem como, né? Quer pagar um ensaio não destrutivo pra gente saber? Pedir relação de planta, arquivo de quando fizeram a parede, não tinham. Eu vou ter que destruir, vou ter que ver. Aí identificamos, cara, que a lã de vidro que estava lá dentro, ela estava em alguns lugares só. Era de vidro e não Ah, tava na parede inteira. não estava na parede inteira. Então tinha parede que o montador colocou até a metade. Tinha parede, por exemplo, desculpa, um pé direito de 2,70. Você pega a placa de lã de vidro que tem 1,20. 1,20, 1,20, 2,40. Cara, o cara coloca uma, duas, a terceira lá não coloca. Aí você começa a encontrar esses detalhes. É detalhe, cara. Ou seja, Que a parede o cara fechou a parede o lá, cara fechou a entregou e parede, pronto. cara, tá lindo. Aí, por exemplo, caixas de tomada, o back-to-back ali, uma atrás, né, com as costas Ah, ali, sim, de uma sala para outra de uma tava. sala Aí, para aí ele não outra na tinha mesma isolamento, né? direção. Então, assim, ali eu tô criando um túnel, Um né? túnel. Então, assim, aquele foi um exemplo, cara, de tudo que não deve ser feito, sabe? Quando você vai falar, pelo menos, de um escritório, alguma coisa que não deve ser feito. Não estava acontecendo reuniões ali que a gente podia medir e tudo mais, então a gente teve que trabalhar com estimativas. Fala, pô, quanto que é o som de um pessoal conversando? Tá, ok. Eu tenho X decibéis. X decibéis, qual parede eu vou aplicar? Cara, é aqui que eu vou sugerir para o meu cliente. Então, o seu retrabalho, a gente vai precisar quebrar, vai desmontar, vai abrir parede, vai arrancar todo esse forro aqui, vamos construir, fazer isso aqui. A mulher falou assim, é isso mesmo? Eu falei, vai resolver? Eu falei, vai, vamos fazer. Fizemos, cara. Aí você Trabalhamos, dá garantia por isso, né? tenho que dar Que garantia. não vai passar. Você dá com decibéis, você mede assim, falou, tem que abaixar isso para tantos decibéis. Gente mostra para ela como a gente chega no resultado. Tá? Se a gente chega no resultado que ela quer, informa, entendeu? Então, no momento da negociação da venda,
É assim, eu tenho um problema e eu respondo para ela, eu tenho uma solução que vai chegar até aqui, ou eu tenho uma solução que chega a 100%, entendeu? Nesse caso ela queria 100%, eu tive que fazer uma solução 100% e falar para ela, cara, chego e ela, você me garante, Flávio? Eu falei, cara, a física tá garantindo. Pode ter outra coisa aqui, mas por essas falhas que a gente encontrou, não vai mais passar. E você tem muita falha no seu sistema. Cara, fomos lá, abrimos, regaçamos tudo o escritório dela, fizemos tudo e depois veio o feedback. Meu, adoraram, obrigado. Falei, Ficou 100% do que o cliente queria. 100% que o cliente queria. O resultado que ele buscou, a gente atingiu. Aí eu te pergunto, né? Quanto custa um serviço desse daí? Cara, eu não dei ideia. Quanto custa um serviço desse daí? E qual o principal material que eu tô usando aí, né? Qual a tecnologia que eu tô? O drywall, cara. Então, Você continuou tudo com drywall. Você resolveu o problema com drywall com mesmo. drywall, com drywall, entendeu? Então, utilizando o drywall, a gente já resolveu muito problema, cara, muito problema. Então, quando eu falo pro pessoal, galera, drywall não é só metro quadrado, cara. Drywall não é só metro quadrado. Então, tem muita área que você pode explorar, ganhar com o drywall. Então, hoje, quando eu comecei, era eu que estava indo fazer as coisas. E eu vi que eu não tenho muita prática. Eu não sou aquele cara mais rápido para chapear, para fazer as coisas, mas eu estava fazendo e foi a partir desse início que eu comecei a ver que o resultado vem. E depois eu falei, agora eu só preciso o quê? Capacitar um pessoal para fazer da forma que eu quero. Então hoje a gente tem lá, cara, alguns montadores que já têm um relacionamento com a gente. É, E a gente pega, desenrola o problema, joga para eles, eles vão lá e fazem da forma. Então, agora, por exemplo, né? Cara, de 3 montador que aceitou esse desafio comigo, eu fiz o convite para uns 15. Porque essas pessoas que trabalham com você, você teve que ensinar para eles o sistema acústico, né? Mudar o conceito, né, de O execução disso, né? conceito, cara, e as atenções. Então, quando tem tomada, o que fazer, quando eu vou fazer uma aplicação de lã de rocha ou lã de vidro, né? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter quando eu vou fazer a aplicação de uma banda acústica, o chapeamento, né? Deixar as juntas, né? Desencontradas. Então, assim, são técnicas, né? Que vai favorecer o resultado da acústica. Então eu preciso garantir que eles façam daquele jeito. Porque se der um problema depois de entregar algo, eu tenho que estar ciente que o que eu fiz conforme. Entendeu? Eu fiz conforme o manual, a teoria pede. Entendeu? Então eu tenho que estar ciente que eu fiz conforme, porque eu vou investigar se o problema está vindo de outro lugar. Então, acontece de ter que voltar mais de uma, duas vezes no lugar. Acontece, cara. Não tive 100% de assertividade em todos os problemas que eu tentei resolver. Já teve que voltar lá para dar Já um. teve que eu tive que fazer e olhar para a cara do cliente e falar, cara, deixa eu procurar de novo, porque na minha primeira análise eu tinha identificado isso daqui. A gente fez isso daqui, mas não chegou no ponto que você queria, entendeu? Então, já aconteceu, já aconteceu. Então, e é através desses, né, errando, que se aprende. Você vai abrindo o leque aí para você, opa, peraí que eu tenho que analisar mais. Então, hoje, cara, a gente gasta hora analisando mesmo, mesmo. Existem soluções que já são meio práticas? Existe. Existem soluções que não tem mais o que fazer também. Por exemplo, qual o peso permitido para eu colocar em cima de uma laje de um apartamento? Entendeu? Então, adianta eu falar para a pessoa, vamos fazer um forro aqui, colocar 5 centímetros de gesso. Eu não posso fazer isso, cara. Eu tenho X metro quadrado de peso para poder colocar É, ali. Então, nessa hora você fala para o cliente, você fala, cara, tem solução? Tem, só que você tem que fazer uma outra laje aqui. Então, entendeu? não se torna viável, né? Depende das condições É, externas, né? exatamente, cara. Então assim,
a gente precisa pensar primeiramente na segurança, cara, do cliente. Sim. Se eu vou fazer uma parede, vou fazer um forro, alguma coisa, cara, eu tenho que estar seguro que eu vou embora dali, ali tá tudo certinho. Não vai ter problema, né? Eu preciso garantir a segurança do cliente. E depois eu preciso garantir o resultado. E quando não chega no resultado, você precisa garantir que o cliente sabe que não vai chegar no resultado. Então, nessa hora, cara, entendo, o cliente que está te procurando para você resolver um problema, então, ou você resolve, fala para ele, vamos resolver, ou você fala, cara, eu consigo resolver até aqui. Até aqui. E a acústica é isso, cara, é você chegar e olhar no olho da pessoa e falar isso mesmo, cara, ó, seu problema eu consigo resolver até aqui. A pessoa decide, cara, se ela vai querer ou não. Porque tem muito, não dá pra ser, como é que é, o MacGyver, né, cara, não, fazer um monte de coisa, não dá. Isolamento acústico, ele envolve espessura, material, é investimento, então também tem que ter muita delicadeza na hora de orçar algo, na hora de passar para o cliente. Tem que ter delicadeza, porque às vezes a expectativa do cliente é ele tem um problema grande e o orçamento às vezes está muito além. Enfim, tem que ter o pé no chão, cara. Tem que. Pra poder falar e não agredir às vezes, cara. É. Cara, show de bola. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Que isso, cara. Deixa Eu uma que mensagem agradeço. final aí, a casa é sua. Pode falar com quem você quiser aí. Tá. Bom, vou primeiramente agradecer aí o convite, né? Foi bacana poder falar um pouco aí da minha trajetória aí, desde antes do drywall e como que o drywall hoje me ajuda. Me Sim. ajuda aí, pessoal. E assim, galera, estuda. Estuda. Eu acho que é estudar, entender o mercado, entender aonde você pode contribuir. Hoje eu estou buscando contribuir em resolver problemas, né? E com isso eu estou gerando muita demanda de serviço, cara. Eu saí de um funcionário CLT para uma pessoa que está gerando serviço, resolvendo problema. Cara, tá me satisfazendo muito mais, cara. Então, pra galera geral, cara, estuda, corra atrás. Eu tô vendo a minha empresa acontecer agora. Então, é isso aí, cara, né? Tem sonho, corra atrás, estuda e bola pra frente aí. É isso aí. Pessoal, agradecer vocês que estão assistindo a gente aí, né? Que acompanharam esse episódio muito top com a Acústica a Gold, o Flávio Nemo, meu parceiro. Se inscreve no canal, vem fazer isso aqui junto com a gente, dá essa força para crescer. Espero que você que tá clicando no botão de se inscrever, um dia esteja contando sua história aqui, igual ele tá fazendo. E para você que tem uma fábrica de massa, quer fazer uma massa top igual da Max Crew, vai de Oswaldo Cruz, a maior fábrica de matérias-primas para construção civil, para todo tipo de coisa. Cara, só tem produto bom lá. Fala com os vendedores, vou te atender muito bem. Essa empresa aqui é muito top, tá com a gente, é parceiro, tá com a Max Crew desde quando a Max Crew começou. E você que é concorrente da Max Crew, não vai nela não, deixa pra lá. Outra empresa parceira da gente também é a Limpel Sul, produz baldes, a maior produtora de baldes, cara, sei lá, do Brasil. Os caras são top demais. Pode ir nele se precisar de colocar tinta para envasar impermeabilizante, massa. Cara, vai nos caras que é muito bom. O telefone tá embaixo de contato. Os caras são parceiros da Max Crew, também tá com a Max Crew desde quando a Max Crew começou. Tamo junto, Murilo, um abraço pra você. Tamo junto, meu amigo. Cara, falo pra vocês sempre, se precisar, pode contar com a Max Crew. Vem comigo, ó. Aqui é top.